Pessoal, vamos começar aqui os preparativos para um treino de empurrar, um treino de push, predominantemente voltado para peitoral, né, ênfase em peitoral, mas vamos contemplar músculos também que sejam sinergistas às ações do peitoral, no gesto de empurrar principalmente, quais sejam porção anterior do deltoide, ou seja, a parte frontal do ombro, e também o tríceps nas suas três cabeças. Vamos começar com um exercício aqui de mobilidade e estabilização. As pessoas geralmente costumam fazer esse exercício dessa maneira aqui, que seria o manguito. Não que seja errado, mas quando a gente faz dessa maneira aqui, combinando algumas ações, como por exemplo, a ação de adução do ombro, trazer o ombro, em vez de deixar totalmente paralelo em relação ao tronco, levemente para frente, 30 graus, e também deixamos esse ombro levemente abduzido, ou seja, erguido, a gente prioriza as principais ações que são do complexo manguito, que é o que? Não de mobilizar, não de produzir movimento, mas sim de estabilizar a articulação glenomerular, ou seja, a articulação do ombro, para que essa possa ter conforto e capacidade de produzir força para praticar outros movimentos, como por exemplo o gesto de empurrar. Então sugiro que na hora de fazer uma rotação externa do ombro, que seria esse movimento, vocês combinem novamente uma abdução e também uma adução do ombro, para que a gente trabalhe no plano escapular, deixando uma posição muito mais confortável para a articulação do ombro, e também temos um ganho de amplitude, uma vez que o movimento começa a partir dessa posição e não dessa. Percebam que, além de fazer o movimento de rotação externa de maneira dinâmica, há uma tendência do elástico puxar o meu braço para baixo. Para evitar isso, eu preciso manter o ombro nessa posição. Quem confere essa estabilidade para a articulação do ombro são os rotadores externos, os principais, supraespinal e redondo menor. 2 séries de 12 a 15 movimentos já são suficientes para você poder aquecer e também melhorar a sua propriocepção desses estabilizadores da articulação do ombro, para depois disso partir para um exercício como um supino reto. Percebam que a mobilidade ela é feita durante todo o tempo, sem pressa, sem arremessar, sem dar impulso. É um trabalho totalmente controlado e consciente, para que justamente como eu mencionei, você trabalhe não só a capacidade de mobilizar peso, mas principalmente a capacidade de estabilização do complexo do manguito. Essa que é a sua principal função na articulação do ombro. E mais uma vez aqui estamos trabalhando os rotadores externos. Pode fazer, vai fazendo devagarzinho, para embaixo, para em cima. Pessoal, como eu mencionei, agora um trabalho específico para estabilização, não tem nem imobilização aqui do complexo do manguito, principalmente no caso dos rotadores externos. Percebam que o que o Braga está fazendo aqui é um movimento de supino, um movimento de empurrar. Eu acrescentei a mini bend nos seus punhos para que ele tivesse um torque de rotação externa, obrigando os seus rotadores externos, mais uma vez, quais são? A redondo menor e supraespinal, a realizarem esse movimento de rotação externa. Mas como eu disse, não na função de mobilizar, não para produzir força e movimentar peso, mas sim para estabilizar a articulação do ombro. Ele vai justamente precisar conservar essa posição de rotação externa estável na hora de fazer um movimento de supino ou desenvolvimento. Aí. Esquece que eu tô em jejum, tá? Você não comeu, velho? Matheus, você não vai acordar às 6 horas da manhã pra comer e pra vir, mano. Mas a refeição tá pequena, você acorda meia hora antes, né? Não, não tá não. Faz o teste aí. Tranquilo? É essa linha aqui mesmo? O direcionamento tá bom? Tá. Aí o resto é normal, como se fosse um supino reto, só não vai pra trás. Isso. Pessoal, vamos começar aqui pelo supino reto. Eu gosto de utilizar essa variação na barra guiada, em função da falta de um articulado. É uma boa alternativa. Por que isso? Principalmente no caso do Braga, que está em reta final de preparação para o campeonato, eu estou começando a tirar parte dos exercícios livres do plano de treino dele, para que ele não corra riscos desnecessários. Não é que todo exercício livre seja arriscado, mas nessa fase a gente quer priorizar um pouco mais de trabalho mais específico, direcionado para os músculos que ele precisa melhorar, sem incorrer num exagero no que se refere a dano muscular, a fadiga. E o exercício livre, por ter uma demanda de estabilização muito grande, de associação coordenativa interarticular e intermuscular, faz com que você, além de gastar mais energia, precise ter um pouco mais de atenção e cuidado. Estando com uma dieta em déficit calórico, né, num aporte mais restrito, pode ser mais interessante a gente trabalhar com exercícios que promovam o mesmo ganho hipertrófico, os mesmos estímulos, porém com um custo menor no que se refere à contração muscular,
a questão de estabilização e etc. Percebam que ele faz o movimento de maneira controlada, faz essa pausa embaixo, inclusive onde a gente deixa a trava de segurança, que não vai limitar a amplitude dele, mas ainda assim vai garantir ele um conforto para que ele possa, né, buscar, nas últimas séries principalmente, chegar mais perto da falha sem que a barra tenha o risco de esmagá-lo. Boa. Expirou. Percebam que a gente faz o uso de alguns recursos aqui, como eu mencionei já, a trava de segurança, a fim de... É que eu deixo você entrar mais fácil. Vou tirar... Pode voltar lá embaixo. De boa? Percebam que a gente faz uso de alguns recursos. A gente utiliza essa trava de segurança, como o nome já diz, pela própria segurança do atleta, mas também para que ele possa fazer o quê? Fazer essa pausa embaixo, fazendo com que ele despreze o componente elástico e consiga fazer a retirada do peso de uma condição inercial. Isso aumenta a demanda muscular, fazendo com que o movimento se torne mais pesado, mesmo sem haver adição de carga externa. Além disso, perceba que a gente faz uso de um elástico. Esse elástico faz com que o perfil de resistência do exercício seja um pouco modificado. Quanto mais ele desce, mais o elástico fica tensionado, aumentando a sua contribuição com o movimento. Ou seja, a parte do movimento que era, em tese, mais difícil, onde o pico de torque acontecia, que era quando ele estava com o cotovelo fletido e os ombros abduzidos na transversal, agora é um momento relativamente mais fácil, uma vez que o elástico está mais tensionado, aumentando a sua contribuição. Por que isso é interessante? Para o músculo não tem tanto cabimento, uma vez que o músculo tem de fato maior capacidade de produzir força quando está mais alongado, e essa capacidade ela é diminuída à medida que ele é contraído. Ou seja, seria mais interessante que de fato a gente respeitasse o perfil de resistência do próprio supino, uma vez que a parte mais difícil é quando o peitoral está alongado e a parte mais fácil é quando o peitoral está contraído. Porém, para o ombro não funciona dessa forma. Quando eu digo ombro, me refiro à articulação glenumeral. Quando a gente está nessa posição mais profunda, nessa fase, no final da excêntrica do movimento, as articulações estão mais estressadas, a estrutura articular está mais estressada. Então, para quem vai trabalhar com mais peso, pode ser interessante fazer o uso desse elástico, principalmente se a pessoa tiver algum desconforto, tanto no ombro quanto no cotovelo. Pessoal, fizemos uma série de aquecimento, uma série transitória. Os princípios aplicáveis à parte de execução são os mesmos, ou seja, o braço continua com o mesmo controle, o mesmo alinhamento articular, a mesma amplitude de movimento, inclusive fazendo essa pausa, como eu mencionei, para poder desprezar o componente elástico e também aumentar a demanda onde os músculos estão mais alongados. A única diferença é que a partir de agora a gente começa a trabalhar com séries de trabalho que são aquelas que são efetivamente contadas para estímulos de hipertrofia. Então, a partir de agora, o percentual de um pouco mais alto, então ele trabalha com mais peso e já começa a se aproximar um pouco mais da falha. Nessa série ele vai chegar até guardar 0 ou 1 repetição na reserva, mas a gente não vai transpor a falha, ou seja, do começo ao fim da série, apenas ele que vai fazer a força. Cômodo? Tudo certo? Bateu 7, você viu que essa última deu uma... Deu 7? Uma brigadinha. Show. Seu número assim, incômodo articular? Assim não. Beleza. Pessoal, a última série do supino, agora a gente vai de fato chegar à falha, inclusive utilizando recursos para transpor. Nesse caso o recurso vai ser minha ajuda, uma vez que é complicado roubar no supino, principalmente nessa variação na barra de asa. Então assim que o Braga apresentar sinais evidentes de falha consciente, eu irei promover uma ajuda para que ele consiga aumentar o volume de estresse que está sendo imprimido, de tensão mecânica que está sendo gerado para os grupamentos que a gente quer trabalhar, principalmente para o peitoral. Vamos lá? Reparem como ele mantém aquela questão da rotação externa que eu mencionei no trabalho pré-treino de mobilidade para vocês. É por isso que é importante fazer aquele trabalho de fortalecimento do complexo do manguito, principalmente dos rotadores externos. Percebam que ele mantém o braço levemente para baixo em relação ao seu tronco. Essa posição, além de ser mais confortável para a articulação, favorece um certo alinhamento das fibras do peitoral para a produção de tensão, aumentando assim a eficiência mecânica do exercício, pensando em segurança e hipertrofia. Excelente. Vamos, animal. Sozinho ainda. Isso, sozinho. Não me encostar. Sozinho. Isso. Agora respira, sem pressa.
Vou entrar nessa. Entra duro, vamos. Empurra. Sozinho, vamos. Boa, Braguinha. Descida é sua. Mais uma, boa. Capricha, vamos. Pra fora. Vamos, animal. Vamos, animal. Vamos. 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 Vai. Empurra. Controla a descida. Boa. Top 1, top 1. Vamos. Concentra, vai ter que tirar mais uma sozinho. Respira. Sua. Caralho. Mais uma. Respira, nego. Sua. Vem. Seu. Sozinho. Segundo exercício do treino, novamente um movimento multiarticular de empurrar, agora desenvolvimento. Eu gosto de trabalhar essa sequência, uma vez que lá a gente deu ênfase para o peitoral, mas ainda assim, o trabalho dos sinergistas, como eu mencionei no começo do treino, que são porção anterior do deltoide, ou seja, parte frontal do ombro, e o tríceps já foram estimulados. Então aqui a gente vai gastar essa primeira série, não à toa, não como uma série introdutória, mas ainda não é uma série que vamos chegar exatamente à falha ou muito perto dela. Vai ser uma série de trabalho com aproximadamente 1 a 2 repetições ali na reserva. Isso para o Braga poder sentir o movimento, confirmar que as articulações estão todas respondendo muito bem a esse exato exercício, e na próxima a gente já vai bater para uma série com carga máxima e o máximo de proximidade com a falha. Percebam que lá a gente estimulou de maneira enfática o peitoral, mas de maneira mais direcionada à parte da porção external, ou seja, as fibras médias do peitoral. Aqui a gente já está dando um trabalho mais enfático para a porção clavicular do ombro, que são os feixes anteriores, e também para a porção clavicular do próprio peitoral, uma vez que esse movimento de flexão do ombro é realizado por esses dois grupamentos musculares. Pessoal, percebam que os critérios de execução do desenvolvimento são muito similares ao do supino. Ou seja, o Braga mantém ainda aquela rotação externa do ombro, que é o que, melhor dizendo, esse braço, né, rotacionado externamente, de modo que o cotovelo fica apontando levemente para frente em relação ao tronco. Isso para melhorar o alinhamento com os feixes claviculares do deltoide e também botar a articulação do ombro numa posição mais confortável. Além disso, percebam que ele mantém uma certa neutralidade no punho, força, só não cresce ainda. Evitando que o punho fique hiperestendido. Percebam também que força, que ele retoma, briga, só você. Bora! Percebam que ele retorna cada repetição até a posição inercial, ou seja, a posição zero. Isso para justamente, mais uma vez, retirar, desprezar a força elástica do movimento, aumentando a demanda muscular dos músculos que a gente está querendo enfatizar aqui. Manda bala. Agora já vamos trabalhar numa série que vai chegar à falha, ou seja, o Braga vai imprimir o máximo de carga e buscar superar a faixa de repetições que foi proposta. Nesse caso aqui, 5 a 7. Assim que ele apresentar sinais de falha concêntrica, eu vou completar o movimento. Lembrando sempre, pessoal, critérios para se ajudar. Iminência da falha concêntrica, ou seja, a pessoa precisa, não está conseguindo vencer o peso, a ajuda, ela é contida, eu não faço muita força para ajudar, ajudo de maneira pontual, apenas um toque para que ela consiga finalizar o movimento. Apenas na amplitude crítica, ou seja, na parte do movimento onde realmente é difícil, onde ele realmente vai travar, ó. Eu só encosto. Força. Briga, empurra. Boa. E por fim, eu não excedo essa ajuda com repetições demasiadas. Por quê? Para não acumular muito dano muscular, muito estresse metabólico, porque pode ser, em determinado ponto, contraproducente para a hipertrofia. Pessoal, por que o uso do elástico? Aqui não é pensando em alterar o perfil de resistência do exercício, não. Simplesmente porque a máquina apresenta uma capacidade limitada de carga e a partir do momento que você supera a faixa de repetições ótima para hipertrofia, que seria ali de 8 a 12 aproximadamente, podendo variar de 6 a 15,
você já começa a trabalhar mais voltado para resistência muscular. Então, se eu não quero trabalhar para resistência muscular, mas sim para hipertrofia, é interessante que eu mantenha a minha faixa de intensidade um pouco mais alta, limitando as repetições, como eu mencionei, entre 8 e 12, 6 a 12 talvez. Como a capacidade de carga da máquina é limitada e não permite que eu chegue à falha com 12 repetições, eu consigo ultrapassar, então eu acrescento elástico para poder aumentar a sobrecarga externa. Vai com Deus, minha amiga. Bom domingo. Se cuida, tá? Nossa. Amor. Vamos? Sozinho. Pessoal, vamos começar agora os isolados. Estamos caminhando da metade para o final do treino, então o trabalho já fica mais específico, mais direcionado ainda agora. Lá a gente já trabalhou supino para o peitoral, com ênfase na porção external, que é a parte do meio. Já trabalhamos uma ênfase para o deltoide anterior, porção clavicular do ombro e também do peitoral. E agora a gente vem aqui dar uma enfatizada nos feixes abdominais do peitoral, ou seja, essas fibras mais inferiores. Percebam como ele faz o movimento de maneira controlada, seguindo um ângulo de tração, de modo que ele consiga fazer uma adução transversal do ombro, ou seja, o braço não vem só de fora para dentro e nem de trás para frente, ele vem numa diagonal. Isso para que ele possa alinhar o ângulo de tração do movimento com a direção das fibras musculares. Isso nos garante eficiência mecânica, fazendo com que, além da gente conseguir atingir as fibras que a gente deseja atingir, elas sejam estimuladas em maior magnitude. Pessoal, por que é interessante trabalhar? Quer abaixar? Não, só tava... É que eu deixo mais porque essa aqui é maior um pouquinho. Por que é interessante? Abaixar? Ah, quer subir? Não. Mas vai ficar diferente, porra. Não mexe com doido, não. Olha aqui, ó. Presta atenção. Ó a altura. Tudo Mesma bem. altura. Então vai. Não mexe com doido, não. Sou criado da maratona. Então vai. Aí, porra. Pessoal, por que é interessante trabalhar o peitoral em vários ângulos de tração? Ou seja, em várias direções de adução do ombro. Horizontal, transversal, enfim. O peitoral ele é um músculo que, assim como o glúteo, anatomicamente ele é formado, construído em forma de leque. Ou seja, as suas fibras elas apresentam uma mesma inserção, porém origens distintas. Ou seja, elas nascem de vários pontos aqui na região torácica. Bora, força! Então, pensando em atingir, melhor dizendo, uma maior gama de fibras, uma maior quantidade de unidades motoras desse grupo muscular, é extremamente interessante que a gente trabalhe em diversos ângulos de tração. Por isso, começar o treino pelo supino, que vai enfatizar, como eu já mencionei, a porção external. Partimos para um desenvolvimento para trabalhar a porção clavicular, não só do próprio peitoral, como de maneira mais enfática do deltoide. E agora dando um trabalho de arremate aqui com os feixes abdominais do peitoral, porção inferior do peitoral. Pessoal, a última série aqui. O padrão de movimento se mantém. Percebam que o Braga faz o movimento sem dobrar exageradamente o cotovelo, para que realmente seja uma adução horizontal, uma adução transversal de maneira isolada, um movimento voltado exclusivamente para o peitoral. Percebam que ele faz o pico de contração para aproveitar o momento onde as fibras são mais tensionadas e também mais encurtadas. Percebam como ele faz também uma ligeira pausa ao final da excêntrica para desprezar a força elástica e também aproveitar essa tensão com as fibras mais alongadas. E agora, um recurso. Quando ele chega perto da falha, o que ele faz? Vai transformar o movimento numa espécie de supino. Primeiro, ele usou um pouco de embalo e impulso e agora ele traz a associação de duas articulações. Antes ele estava fazendo somente uma adução transversal do ombro, agora ele associa a extensão de cotovelo. Ou seja, o tríceps contribui com o movimento para que ele consiga imprimir um pouco mais de tensão e volume de trabalho para o peitoral. Indivíduos que sejam mais avançados e que possuam no seu protocolo de treinamento séries que prevejam a proximidade ou até mesmo o transpasse da falha, podem se valer desse recurso de maneira obviamente controlada e contida. Pessoal, como vocês sabem, esse exercício é um crucifixo. Ele pode ser realizado na máquina com muito mais estabilidade, mas você não vai conseguir talvez, ou pelo menos tenha uma dificuldade, de imprimir essa situação de diferenciação de ângulo de tração, algo que o crossover te permite. Em contrapartida, você precisa estabilizar o tronco, e isso gera uma demanda muito grande para o seu core e musculaturas adjacentes. Uma coisa que pode te ajudar a se sentir mais estável na hora de fazer o movimento é usar um step para poder apoiar o pé, fazendo com que dessa maneira você não tenha essa força de tração te puxando tão fortemente para trás sem ter essa ancoragem do pé. Então fica uma dica bem prática para vocês, nas séries que forem mais pesadas, valerem-se desse uso do step. Além disso, reparem bem aqui, a máquina só progride de 5 em 5.
Mas eu não preciso respeitar essa progressão. Na verdade, eu preciso promover uma progressão mais gradativa que eu puder. Isso para que eu consiga fazer o quê? Sustentar a faixa de repetições que eu quero trabalhar e também preservar a qualidade do movimento, pensando em segurança e também, obviamente, eficiência. Então, o que eu faço? Uma espécie de gambiarra. Eu coloco um halter de 1 kg em cima do peso que eu já iria utilizar, no caso, 50 na série passada, consegui superar a faixa de repetições que eu me propus a fazer, estou apto a aumentar o peso. Não preciso aumentar para 55, aumento para 51. Dessa forma, como eu mencionei, preserva a qualidade do movimento e bem provável que eu consiga chegar à faixa de repetições que eu desejo trabalhar. Você é louco? Parece que o pai ensaiou, guri. É natural, irmão. Não, natural não. Ah, vai nessa. Ó, presta atenção onde o cabo tá passando. Você joga lá atrás, mano. Por enquanto, daqui, sim. Ó. Mas depois. Ó, o cabo tá pra trás do meu cotovelo, praticamente, né? Alinhado. Vamos. Vamos, vamos. Percebe? Flui muito melhor agora, ó. Pessoal, agora, dando sequência, abdução de ombro, ou seja, elevação lateral. Um exercício voltado para os feixes mediais, feixes médios, melhor dizendo, do deltoide. Ou seja, a porção lateral, porção acromial, se assim preferirem. Percebam que ele realiza o movimento com total amplitude, com excelente controle, sem robotizar, mas sem perder essa qualidade técnica de execução, algo que é fundamental, pensando em eficiência de exercício e também, obviamente, segurança da articulação. Percebam também que ele tem um alinhamento articular um pouco diferente do tradicional. Ele mantém aqui seus braços no plano escapular, ou seja, o braço fica levemente para frente em relação ao tronco, um certo grau de adução horizontal. Isso para que ele consiga deixar a articulação numa posição mais confortável, uma vez que, quando trabalhamos no plano frontal, ou seja, com o braço, com o húmero totalmente perpendicular em relação ao tronco, a gente acaba por reduzir parte do espaço subacromial, fazendo com que a cabeça do húmero possa pinçar inervações e tecidos moles que passam por dentro da cavidade glenoide. Isso não é interessante porque pode gerar em você algum desconforto. Obviamente não é uma regra, mas é uma ação mais pensando em segurança, sem trazer nenhuma espécie de prejuízo para a ação do músculo. Pessoal, agora uma série já até a falha. Percebam como o padrão de movimento não se altera, ou seja, lembre-se que para progredir peso, progredir carga, você precisa respeitar os critérios de execução. Então não existe isso de você subir o peso, piorar a técnica e depois se adaptar àquele peso que você está pegando. Se o incremento de peso faz você piorar a repetição, piorar a execução, é porque não está na hora de progredir. Percebam como ele tem um certo balanço do tronco, uma certa dinâmica de movimento, mas ela não é exagerada. Ou seja, a ação compensatória, a ação de transferência de energia acontece de maneira controlada, dentro daquilo que é previsto, para que a gente não tire a ênfase do músculo trabalhado. Aqui a ideia não é mover a maior quantidade de peso. O peso é o meio, o fim é o estímulo voltado para a porção acromial do deltoide. Agora você pode exceder, pode dar uma... Seguinte, o que eu preciso que vocês entendam? A abdução do ombro, ou seja, esse movimento de elevação lateral, no caso realizado com halter, ele tem o seu pico de torque quando o seu braço está abduzido a 90 graus, ou seja, quando o halter, o punho, está na mesma linha do ombro. Então nessa fase é a parte mais difícil do movimento. As fibras do deltoide vão estar encurtadas e a tensão é maior. Se você não consegue alcançar essa amplitude completa, você deixa de aproveitar a parte mais importante do movimento, a parte que esse exercício tem de diferencial para te oferecer. Então não vale a pena você, continua, não vale a pena você implementar muito peso se isso vai fazer com que você trabalhe em repetições parciais. Obviamente, para completar o trabalho, algumas poucas repetições parciais podem ser válidas, mas 90% da sua, excelente, 90% da sua série deve ser constituída de movimentos completos, para que você consiga justamente trabalhar o deltoide no momento onde ele é mais exigido. Nesse exercício, fibras encurtadas, abdução do ombro a 90 graus, esse é o maior ponto de torque.
Pessoal, agora o último exercício do treino. Extensão isolada de cotovelo, ou seja, um exercício voltado para tríceps. ênfase mais voltada aqui para a porção lateral principalmente. Percebam como o Braga faz o movimento de maneira controlada. Ele controla a excêntrica, que é a subida, faz uma ligeira pausa para não só desprezar a força elástica, mas também aproveitar a tensão onde as fibras estão mais alongadas. Por fim, ele vai para a excêntrica, para a concêntrica, desculpa, de maneira controlada também, ou seja, ele arrasta, ele não arremessa o peso, faz um pico de contração para aproveitar o momento onde a tensão é maior com as fibras encurtadas e assim aproveitar todas as fases do movimento, e ele não gera uma ação compensatória, nem de rotação da cabeça de húmero, nem de deslocamento das escápulas, ou seja, uma abdução escapular. Isso para que o trabalho consiga ser maximizado para o tríceps. Longa. Agora pode ser que pese então. Hã? Agora pode ser que vai pesar então. É, vai pesar mesmo. É, mas muito além do Não, que não, você não, tá não. imaginando. Você consegue, eu consigo. Confio no você. Bora. Pessoal, aumentamos a carga pro Braga agora chegar de fato à falha. Percebam como ele mantém as curvaturas naturais da coluna preservadas. Percebam como ele mantém o braço levemente à frente do seu tronco. Isso para quê? Para poder alongar um pouco da cabeça longa do tríceps, uma vez que ela tem a ação de extensão de ombro, e o ombro está aqui nessa posição ligeiramente fletido. Percebam que o padrão de movimento não usa. Quando vai mudar? Ele vai mudar o padrão de movimento exclusivamente quando ele for transpor a falha. Percebam, continua, ainda cabe. Quando ele não for mais capaz de exaurir a técnica, agora balança, sem marcar. Agora ele para com as marcações, transfere energia, faz o movimento com um certo impulso para poder, de fato, aproveitar o máximo de estímulo daquela série. Lembrando que essa é uma orientação que deve se valer para avançados de maneira pontual dentro do seu protocolo de treinamento. Pessoal, uma pequena variação aqui que vocês podem utilizar, principalmente para vocês que pegam mais peso. Percebam que o Braga tem força para estender cotovelo. Porém, se ele fizesse exercício como ele estava fazendo anteriormente, a demanda para o abdômen, pensando em estabilização do tronco, não só o reto abdominal, mas todo o complexo abdominal e todos os músculos adjacentes à coluna eram muito exigidos, essa demanda era muito grande. Então, para reduzir isso e continuar pegando bastante peso, bora força, ele faz esse posicionamento, bora último, esse posicionamento de costa, bora, vai, boa, excelente, esse posicionamento de costa, fazendo com que esse apoio aqui retire parte da necessidade de estabilização do tronco, conferindo a ele uma menor demanda para o abdômen e toda a musculatura adjacente.